Qual o seu maior medo? Certamente é o medo de morrer. Todos nós sabemos que a morte é inevitável, mas todos tendemos a rechaçá-la, a protelar o dia de nossa morte o mais que nós pudermos. Há até um ditado popular que diz: para tudo na vida tem jeito, menos para a morte. E se eu lhe disser que o medo da morte pode ser transformado em esperança que dá força para viver hoje, nos tempos atuais? Um homem transformou o medo da morte em esperança de vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Há dois sentidos nessa frase de Jesus. Primeiro, ele morreu para nos dar vida. Sua morte na cruz deu vida eterna a todos que creem nele, a todos que o amam. Segundo, ele ressuscitou dos mortos e com esse evento específico, ele inaugurou um admirável mundo novo. É sobre este novo mundo que nós vamos falar hoje. Este é o curso A Trindade e Você. Esta é a nossa aula número 9, que tem como título Admirável Mundo Novo. Eu sou o professor de Teologia Watson Rocha e convido você a vir comigo estudar a Trindade. Assista às outras aulas que eu já dei nesse curso. No propósito de Deus com a humanidade, a ressurreição de Jesus cumpre duas funções importantes. A primeira função é que a ressurreição de Jesus traz uma nova forma de relacionamento da humanidade com Deus. Em que consiste isso? No terceiro dia após sua morte, Jesus Cristo voltou a viver novamente. Ele ressuscitou dos mortos. Mas a ressurreição dele é diferente de outras ressurreições que a Bíblia narra. As outras ressurreições foram um retorno à vida biológica. E as pessoas morreram depois de algum tempo, novamente e definitivamente. A ressurreição de Jesus é diferente. Ele ressuscita para uma nova forma de vida, um novo modo de existir, como ser humano, mas um novo modo de existir. Vamos olhar então para Jesus antes e depois da ressurreição. A pessoa que ressuscitou é a mesma na sua personalidade. O mesmo Jesus que viveu com seus apóstolos na terra é a mesmíssima personalidade que ressuscitou depois. É o mesmo Jesus. Por isso se diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Segundo, mas agora ele vive para sempre. A morte foi derrotada definitivamente em Jesus Cristo, na sua ressurreição. Veja, antes da ressurreição, na sua vida terrena, Jesus poderia morrer como morreu. Mas agora ele não morre mais. Agora sua vida é eterna. Nunca haverá um término. Para sempre ele vive. Isso significa que a morte foi derrotada, destruída na ressurreição de Cristo. Terceiro, seu corpo humano agora tem expressões, qualidades que não tinha antes. Então veja bem, na sua vida terrena, ao ir para um lugar, Jesus precisava andar. Na sua vida terrena, Jesus disse que ele não conhecia tudo. Na sua vida terrena, Jesus viveu com as limitações de qualquer um de nós. Quando ele ressuscita como um ser humano. Seres humanos morrem e ressuscitam. Então, como ele também é um ser humano,
ele ressuscita como ser humano. Mas agora ele tem um novo corpo, um corpo com qualidades incríveis que não tinha antes da ressurreição. E esse novo corpo está adaptado para viver em qualquer lugar, quer seja a terra, quer seja o céu. É um novo corpo, sempre no auge da plenitude, que vive para sempre. Quarto, o mal e o pecado foram banidos para sempre da vida. Jesus nunca cometeu pecado na sua vida terrena, mas o pecado das pessoas de alguma forma o influenciaram. Jesus nunca cometeu o mal, mas o mal das pessoas, por exemplo, o levaram à cruz. Mas agora, na vida da ressurreição, nunca mais o mal e o pecado vão perturbar, existir na vida daquele que ressuscita. Na vida de Jesus, o mal e o pecado estão banidos para sempre. Aquilo que ele sofreu por causa dos outros, não por causa de si próprio, isso não existe mais. E quinto, com esse novo corpo, com essa nova forma de existir humano, Jesus pode ver Deus face a face. Como na qualidade de humano, ele pode ver Deus face a face, ter comunhão com Deus. Assim como Cristo ressuscitou para um novo tipo de vida, da mesma forma, quando ele voltar pela segunda vez, os filhos de Deus terão este novo corpo, um corpo semelhante ao de Cristo, como ele tem agora. 1 Coríntios 15, 23 a 24 diz: cada um, porém, ressuscita na sua vez, Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Ainda no mesmo capítulo, versículos 50 a 52. Mas digo, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados. Os mortos estarão imperecíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Então, todos nós, na segunda vinda de Cristo, seremos transformados para ter o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de existência que Jesus Cristo teve. A segunda função da ressurreição de Jesus é que nela Deus Pai iniciou a nova criação, onde seus filhos viverão e reinarão com Cristo. Na ressurreição de Jesus começou a nova criação. Em algum lugar do futuro, Deus Pai renovará toda a criação. Apocalipse 21, 5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Esse processo de renovação de toda a criação começou na ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, 23, 24. Cada um, porém, ressuscita na sua vez, Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Nesta nova criação, Jesus reinará e será exaltado para sempre. Efésios 1:10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na nova criação, a Trindade será exaltada na exaltação, na glorificação de Jesus, o Filho. O que é que isto significa para mim? Jesus Cristo, o seu Salvador, reinará para sempre. Ele reina agora
nos nossos corações, mas haverá um dia em que ele reinará sobre tudo e sobre todos de uma forma visível, clara. Ele será o único Senhor. Outra coisa, eu não preciso mais ter o pavor da morte. Obviamente, por causa do instinto de sobrevivência, todos nós evitamos a morte. Todos nós temos o receio, o medo da morte. Isso é normal. Mas o pavor da morte, de me angustiar com o que vai acontecer comigo depois da morte e não saber se haverá alguma coisa ou não após a minha morte, isso tudo ele é resolvido, essa angústia, na minha vida por causa da ressurreição de Jesus. O ensino da ressurreição tira esse terror que eu tenho da morte. Tira de mim essa dúvida sobre se eu existirei ou não depois que morrer. Se sou discípulo do Jesus ressuscitado, então eu tenho um futuro de glória e de paz e de alegria. Ouça Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jesus nos garante a vida eterna quando nós morrermos. Outra coisa, você reinará na nova criação de Deus. Na nova criação, por causa da ressurreição, você atingirá o auge da sua vida. Você sempre será pleno de vida. Você sempre existirá no melhor da sua existência, sempre, eternamente. Isso significa que você estará capacitado para reinar com Cristo. Mas, veja bem, se é fato que você vai reinar lá, a Trindade deseja que aqui e agora você comece a desenvolver todas as qualidades nas quais será perfeito lá. Mas você começa a desenvolver agora, encontrando Jesus na sua vida. Desenvolva todo o seu potencial de adorar a Deus, de servir a Deus, de amar o Senhor Jesus Cristo, de fazer todo o bem possível a seu próximo, de viver em grupo, para abençoar o grupo, de participar das comunidades, de participar de uma boa igreja, de desenvolver o seu trabalho bem profissional, os seus estudos, de ter uma vida saudável e de exercer todas aquelas qualidades que foram as mesmas que Cristo exerceu. Amor, paz, alegria, justiça, enfim, todas as qualidades que Deus deseja. Aqui é seu treinamento para a vida eterna. Treine aqui, treine bem. Treine bem, esforce-se para ser, de fato, um filho de Deus aprovado. Se você gostou desta aula, compartilhe para ajudar outras pessoas. Eu faço um pedido a você. Inscreva-se no meu canal do YouTube, na minha página no Facebook e no meu blog. Deixe seus comentários e até a 10ª aula. Tchau!